colocando no nosso coração, vamos orar ao nosso Pai. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Este Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas, este Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida, Deus, eu não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Sim, ó Pai maravilhoso, mais um dia que estamos aqui para buscar do Senhor a Tua palavra maravilhosa, esta que nos sustenta, que é o nosso alimento espiritual, ó Pai querido e amado. E espero, meu Deus, que o Senhor já esteja atuando sobre a nossa igreja e que, meu Pai, esteja trazendo a cada um diante da Tua palavra aquilo que eles vieram buscar, que é o alimento espiritual deles, ó Pai, para fortalecer, meu Pai, os Teus filhinhos aqui na terra. Porque se estamos aqui é porque estamos sedentos, meu Pai, da Tua palavra, famintos, meu Pai, de Ti, porque só o Senhor é que pode nutrir, meu Pai, as nossas necessidades. Por isso, neste culto desta noite, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha de encontro com todas as nossas necessidades, porque a Tua palavra tem grande poder, ó Pai, e é um poder maravilhoso que vai lá no mais profundo do nosso ser e traz, meu Pai, a nossa paz interior que nós tanto buscamos, ó Pai. Por isso eu quero te glorificar, eu quero te agradecer, porque eu já creio na convicção, meu Pai, da vitória diante desta pregação. Creio que esta pregação nasceu ali, meu Pai, no Teu coração e que depois o Senhor trouxe para mim. Primeiro o Senhor pregou para mim, ó Pai, e agora Tu me usas, meu Pai, como instrumentos do Senhor, como Tu queiras. Me usa meu corpo, minha alma, meu espírito, mas que não seja o meu corpo estar aqui sendo usado por mim, não, mas sim pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja me domando e falando, e indo de encontro, meu Pai, a todas as necessidades. Por isso, desde já eu te agradeço, eu te glorifico, porque eu já creio na convicção da vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém e amém, graças a Deus. Então, hoje, nesta noite, vamos estar aqui pregando esta palavra. Foi uma palavra que eu estive estudando e fiquei assim encantada com a palavra. Eu falei, vou ler lá para o povo, porque, como eu falo, Deus primeiro ele prega para mim, né? No caso quando a pastora é ela, né? Mas Deus ele prega para nós primeiro, nos ensina, a gente se encanta, né? Com as palavras, com aquilo que Deus traz no nosso coração. E depois há uma grande felicidade, um grande amor de nós virmos trazer aqui para a igreja esta palavra. E aqui no 2 ele já diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós,
e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então aqui neste primeiro versículo a gente vê Paulo falando, não é? Que ele fala do grande combate, né? Que ele quer que todo mundo saiba, né? Do grande combate pelo povo de Laodiceia. E hoje, eu trazendo para as nossas vidas, eu vejo o grande combate que as pastoras têm para com vocês aqui. E aí ele fala também aqui na continuação, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ou seja, quando a pastora está aqui, a pastora está presente, né? Mas quando a pastora não está, não quer dizer que nós, pastoras, não estamos em espírito sempre lembrando de vocês. A gente está na nossa casa, a gente está nos afazeres, ou a gente vai dormir, ou a gente quando acorda. Todas as vezes que nós, pastoras, oramos, nós se lembramos do nosso ministério, nós se lembramos da igreja, a gente fecha os olhos, lembra de cada rostinho. Quando eu oro na madrugada, eu fecho os meus olhos, eu vou olhando aqui, eu fecho os olhos, eu medito assim, como eu estivesse aqui e vendo cada cadeira, cada rostinho, cada criança. Então, realmente é verdade, quando a gente não está aqui na igreja, nem por isso nós não deixamos de pensar, de lembrar de vocês. Então é como fala aqui, né? Que às vezes não está vendo o rosto, mas a gente estava ali pensando já e orando por aquelas pessoas. E também isso significa que nós também já oramos por aqueles que um dia vão chegar aqui. Como irmãos nossos que ainda a gente vai, todos nós somos escolhidos para evangelizar, daqueles que vão chegar, que também não viram o nosso rosto em carne, mas que vão chegar, vão ser bem-vindos aqui em nome de Jesus, né? E aí fala aqui assim no 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, né? Então a gente vê aqui que Paulo estava falando, né? Que consolar os corações, como ele fala aqui, para a gente estar unido em amor. E assim me fez muito lembrar da nossa igreja e de nós, né? Da nossa igreja, é uma igreja assim que eu sempre tenho assim um grande amor, né? Porque a gente é muito unido, ninguém é melhor do que ninguém, e existe aqui este amor, esta família, nós somos uma família, né? E aqui ele fala do enriquecimento da plenitude da inteligência, do conhecimento do mistério de Deus, que é através da pregação da palavra, só que nós vamos conhecer os mistérios de Deus, né? E nós vamos adquirir a plenitude da inteligência para alcançar o alvo, né? Que é a nossa salvação. E aqui no 3 ele fala em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, em Jesus Cristo está escondido todos os tesouros, né? Da sabedoria e da ciência. Então, é nele, né? Quando a gente busca a palavra de Deus, tudo aquilo que está escondido, esse tesouro que está escondido na Bíblia, aqui dentro da palavra de Deus, então é aquilo que quando nós vamos se aprofundando, quando nós vamos lendo a palavra, quando nós vamos participando dos cultos, vamos fazendo os propósitos, nós vamos tendo esta bênção de Deus de receber esses tesouros escondidos, porque nós vamos tendo visão espiritual, né? Uma visão que a gente lê a palavra e já começa a entender o que Deus quer falar conosco, porque a palavra é um mistério, a palavra de Deus. Se nós lermos assim de qualquer forma, nós não vamos entender nada. Mas quando nós buscamos assim espiritualidade, ali Deus ele fala conosco através da palavra dele. E aqui na sequência fala da advertência acerca das falsas doutrinas. E diz assim, na continuidade do 3/4, fala assim, ó: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que quer dizer palavras enganosas, palavras de convencimento, pessoas que têm opinião contrária e querem nos convencer
que nós é que estamos errados. Porque existem eles, né, religiões, várias doutrinas por aí, e tem pessoas que vêm querer fazer a nossa cabeça para nos tirar do foco, que é Jesus. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, firmes ali, nós vamos vacilar. Qualquer um que vier falar qualquer coisa, nós vamos cair. E eu sempre falo que isso aqui é um sandarilove que a pessoa vem dar em nós. Eu uso até essa palavra, até a turma acha engraçada, eu falo, mas é mesmo. Sabe? As pessoas vêm querer falar, querer dar opinião, querer criticar, ou querer que a gente vai seguir o que eles acham que deve ser, o mundo, a doutrina, outras religiões. E nós, aqui, ele está falando que ninguém vos engane com esse tipo de palavras. E aí ele fala aqui no 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Ou seja, aquilo que eu acabei de explicar, que ainda que nós não estejamos aqui ausentes, né, enquanto nós em espírito nós estamos sempre um orando pelo outro, lembrando do outro, se comunicando com o outro, não é? E aí ele fala, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a sua firmeza da fé em Cristo. Então, a gente vê a maravilha que é esse regozijando, é uma alegria além do natural, né? A ordem é que quando nós fazemos tudo direitinho, certinho, nós temos ordem e decência, com a firmeza na nossa fé. Então nós temos que ser firmes. Até hoje cantou o louvor da fé aí, eu estava meditando, falei, poxa, eu vou falar sobre a fé. E aqui no 6 fala assim, ó, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha como é forte. Assim como nós viemos para a igreja, se convertemos, aceitamos Jesus, então nós não podemos envergonhar Jesus. Nós temos que fazer o que ele fala aqui na palavra. Que aí é que nós temos que então, sabe, andar em Cristo, falar do nome dele, falar do nosso testemunho, não se envergonhar de falar de Jesus para quem quer que seja, ter a liberdade de aonde quer que vocês estiverem falar de Jesus, falar do testemunho de vocês. Às vezes é um testemunho que você fala, puxa, quem eu era, agora como que eu vou ficar falando isso? Mas você era, Jesus se transformou. Você vai falar, eu era assim, eu era aquela velha criatura quando eu me batizei e morreu. Hoje isso eu estou falando é para um testemunho, para salvar alguém, porque através do nosso testemunho nós salvamos muitas pessoas. E aqui ele fala no 7 algo assim maravilhoso, né? Esta palavra, eu sou apaixonada por ela, eu já preguei várias vezes, e que fala arraigados. E a pastora, viu como não teve estudo, ela vai sempre buscar onde está o significado da palavra. E aí, ó, arraigados quer dizer enraizados e permanente. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu fiquei meditando sobre esta palavra, falei, nossa, olha que coisa linda. Porque eu já preguei aqui uma planta, eu trouxe, arranquei a planta, mostrei a raiz, não foi? Para mostrar para vocês que quando nós estamos alicerçados no caminho do Senhor, a palavra de Deus ela tem que enraizar em nós. E a cada culto, a cada crescimento espiritual, nós vamos se fortalecendo. E eu então peguei a história do cedro do Líbano. Eu até escrevi, porque eu falei, é tão maravilhosa a história que eu escrevi. Diz que quando a gente planta esta arvorezinha, né, a gente planta lá a sementinha, quando ela está num tamanho mais ou menos de 50 centímetros, aparentemente ela para de crescer por uns 2 ou 3 anos. E ali o que acontece? Ao invés dela crescer, ela para de crescer, mas ela começa a crescer a raiz. E a raiz dela vai se fortalecendo, ela vai enraizando para baixo, ela vai se fortalecendo. E abaixo da terra tem rochas, né? A terra, ela tem a terra, depois vem as pedras e tem rochas debaixo da terra, né? E ali, quando ela está crescendo as raízes, fortalecendo, ela se agarra à rocha. E ali ela vai se agarrando às rochas e ela fica ali por 3 anos
se alimentando só para a raiz dela ficar forte. E por que isso? Porque depois desses 3 anos que ela engrossou as raízes, ela fortaleceu, ela ficou forte, aí ela se agarrou na rocha, né? Aí ela começa a subir e crescer para cima. E esse crescimento dela vai até 40 metros de altura. Ela é linda, maravilhosa essa árvore. E ela depois, o diâmetro dela é de 11 metros. Não, é 11 metros, deixa eu ver aqui. 40 metros de altura e aqui fala perímetro, né? Que é a circunferência dela. 11 metros. Imagina 11 metros a grossura desta árvore. E ali, eu estava fazendo estudo sobre ela, fala que ela é o símbolo da força e majestade de longa vida. Que viu a Bianca falando que dura centenas e centenas de anos? E ela é de diversas utilidades. Aí eu citei alguns exemplos, que era muita coisa a utilidade dela, mas eu marquei alguns para exemplo, que um deles é a construção dos instrumentos, a fabricação dos instrumentos musicais, é feito com a madeira dela. Construções dos palácios, né? Antigamente, quando eram feitos os palácios, era essa árvore, essa madeira que eles compravam, que falavam que era uma madeira preciosa. E ela também foi a construção do templo de Zorobabel. Esse Zerobabel, Zorobabel, ele restaurou o culto verdadeiro em Jerusalém, e a sua grande obra foi a reedificação do templo chamado pelos historiadores o templo de Zorobabel. Ele era neto do rei Jeconias. Vamos pôr para vocês verem. A minha neta buscou para mim as árvores. Eu falei, peraí, procurar ali a árvore do Líbano. Aí ela foi e procurou, né, no cedro do Líbano. Procurou a árvore e aí, nossa, meu Deus, que coisa linda. E olha essa aqui, olha as raízes, olha a grossura, olha o tamanho, né? Tem uma que tem as pessoas perto dela, some, né, perto da grandeza dela. E aí eu falei, eu não vou fazer assim a pregação com essas passagens, mas essa passagem das árvorezinhas aí eu vou colocar. Olha lá, as raízes dela, dá uma olhada ali, ó. Olha as raízes dela. Ali, ó, já é uma delas. Olha as raízes dela, em cima, como está assim, imagina embaixo da terra. Ela já foi lá buscar, olha como que é profunda as raízes dela. Ela é muito bonita essa árvore. Olha só. Olha a grossura, o diâmetro dela, que eu falei que era 11 metros. As pessoas ali, olha que linda essa árvore, olha como que ela é. Olha a grossura dela. Imagina que tem madeira que não acaba mais. Olha aí, as raízes. Muito linda. Aí fala, as árvores somos nós, firmar, crescer e frutificar. E é verdade, nós sempre falamos que nós somos as árvores e que quando nós evangelizamos, nós temos o fruto, né? Da árvore, que cada um que nós evangelizamos somos o nosso fruto. E por que eu quis falar, né, dele? Porque trazendo agora para a nossa vida espiritual, eu quis trazer sobre isso, porque eu estive meditando e eu falei, assim somos nós. Nós viemos para a igreja e muitas das vezes nós somos abençoados, a gente se converte, então, primeiro amor, aquela maravilha toda, né? E aí passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, às vezes nós começamos a se esfriar, às vezes nós começamos já não sentir o mesmo amor, né? Quando aquela responsabilidade de vir para o culto, a gente começa a ficar meio de frio, porque a gente já começa a achar que não está acontecendo nada. Eu vou para a igreja e não acontece nada. E aonde que está o engano nosso? Porque assim como essa árvore, ela parou ali, nos 50 centímetros de altura, mas ela ficou o quê? Se fortalecendo, a raiz crescendo. Assim somos nós. Não é que Deus parou de agir. Deus, ele dá um tempo para nós começar a ouvir a palavra, ouvir as pregações, ouvir os testemunhos. E ali a palavra de Deus vai entrando e fortalecendo de uma tal forma que nós se agarramos à rocha Jesus. Jesus, ele é comparado à rocha. Então, conforme as nossas raízes, né, da nossa leitura diária, de nós começando a ter assim, entendimento, né, nós vamos ficando, conforme a gente vai lendo, Deus vai dando esclarecimento.
A gente vai pegando amor, a gente vai entendendo as pregações que as pastoras pregam, que procuram esclarecer o máximo possível para vocês entenderem. Então, tudo isso são raízes. E às vezes parece que nós estamos na igreja e fica parado. Que a nossa vida parou, não cresceu mais espiritualmente. E é onde é um grande engano. Porque não parou. Parou assim momentaneamente ou por um tempo, porque esse tempo Deus quer que nós vamos louvar, que nós vamos adorar Ele, que nós vamos ouvir a palavra dele, que vem enraizar em nós. E que cada vez que a palavra de Deus vai entrando em nós e vai enraizando, nós vamos ficando mais fortes e agarrados à rocha que é Jesus, para nós podermos crescer espiritualmente, chegar como esta árvore. Né? Você vê que ela cresceu 40 metros de altura, não é? E ali você vê, é assim somos nós. Se nós se agarrar na rocha que é Jesus e enraizar a palavra de Deus dentro de nós vamos ter essa longevidade de vida espiritual, de tempo na igreja. E nós vamos crescer o nosso ministério, porque nós vamos crescendo cada vez mais e mais com esse alimento da palavra de Deus. Entendeu? E aqui na continuação falou aqui, arraigados e sobreedificados nele. Nele que fala é Jesus. E aí fala também, e confirmados na fé. Que é por isso que eu falei que eu ia falar da fé, e hoje nós até louvamos sobre a fé. E a fé lá em Hebreus 10, 38 e 39, ele fala assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja bem como é que é. O justo, como fala aqui, é aquela pessoa que é justa, que é correta, que é sincera, que está ali na igreja, né? E ela é uma pessoa fiel. Mas aqui a palavra de Deus fala se ela recuar. Que é como? Nós não podemos retroceder, recuar. Nós temos somente que avançar, nós não podemos olhar para trás. Porque se nós olharmos para trás, nós estamos olhando o quê? Para os problemas. E ali nós vamos, se afogando dentro dos problemas, em vez de nós ir para frente, nós vamos começando a recuar. Aí ele fala assim, no 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, a pessoa que se retira, se recua é para a perdição. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, ou seja, para a conservação da alma eterna. Entendeu? E tem algo aqui também que eu não li, mas eu vou ler, que também fala a respeito do cedro, do Líbano, que fala assim, é no Salmo 92, de 12 a 15, fala assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Que os átrios é o tabernáculo, a tenda, né? E aí, olha que coisa maravilhosa aqui, na velhice ainda darão frutos. Muitas pessoas falam, quando estão na velhice, que já não tem mais idade para mais nada, já não pode fazer nada, né? Na igreja não pode colaborar, dentro de casa não pode fazer nada. É um grande engano, porque a própria palavra de Deus aqui, ele fala, na velhice ainda darão frutos. Esses frutos também é as pessoas saírem evangelizar e salvar almas, ou na sua casa, ou na sua vizinhança, sabe? A pessoa tem que correr atrás. E aí ele fala que se a pessoa fizer isso, serão viçosas e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, e que Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então você vê que aqui também fala do cedro do Líbano, no Salmo 92, de 12 a 15. Ele também fala que os que estão plantados na palavra, na casa do Senhor, eles florescerão. Ele fala, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Então veja só que coisas maravilhosas que a palavra de Deus fala, né? E aí ele continua aqui, assim como fostes ensinados, eu estou continuando o versículo 7. Assim como eles foram ensinados, abundando em ação de graças, que é o que acontece conosco na nossa igreja.
A gente faz o que? Está aqui ensinando. Nós aprendemos primeiro e depois ensinamos para vocês. E aí fala que quando nós somos ensinados, nós abundamos em ação de graças. Por quê? Porque nós estamos cheios da palavra de Deus, cheios do ensinamento, da orientação, da proteção divina, né? As pastoras ali cuidando de cada um de vocês, orando, intercedendo, né? Buscando, fazendo os propósitos, tudo para quê? Para ter ensinamento. Porque a gente pode falar que sabe tudo que a gente nunca sabe. Por mais que vocês estudem a Bíblia ou estudem qualquer estudo, nunca a gente pode dizer eu sei tudo. Sempre vai ter coisas para a gente aprender, nunca a gente pode tirar, não precisa aprender mais nada, porque eu já sei tudo. Isso é um engano. E aqui fala abundando em ação de graças. E esse significado da palavra ação de graças é agradecimento. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Em Tessalonicenses, até marquei aqui, Tessalonicenses, ele fala, deixa eu ver aqui, ó, Tessalonicenses 5,18, fala assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E isso quer dizer o quê? Que Deus quer que nós damos graças por tudo, como ele fala aqui. Que isso é a vontade dele para com cada um de nós. Então nós temos que dar graças quando nós acordamos, nós temos que dar graças quando nós alimentamos, ali estamos se alimentando, orando naquela hora do café, do almoço, da janta. Quando nós acordamos pedindo a Deus a proteção daquele dia, já oramos, já estamos dando uma ação de graças a Deus, louvor. E aí quando chega de noite, quando a gente vai dormir, agradecer aquele dia, pedir, né, pela nossa família, pelos nossos filhos. Então a gente ora e a gente já agradece, a gente tem que ficar em espírito de ação de graças, né, em agradecimento a Deus, agradecer a nossa saúde, agradecer o nosso emprego, agradecer o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa, né, que a gente às vezes reclama porque tem muito trabalho, graças a Deus que tem, porque se não tem você vai ficar parado. Então quando a gente tem bastante trabalho, glórias a Deus, louva a Deus, né, fala para Deus, muito obrigado, agradeça a Deus. Então nós temos sempre que estar nesse espírito de ação de graças. Eu sempre, essa passagem aqui foi várias vezes de acontecimentos que aconteceu comigo, e eu sempre me lembro dessa passagem, e eu sempre dou graças a Deus, mesmo quando acontecem coisas, eu já entro em espírito de ação de graças, já vou dando graças a Deus, como Deus fala aqui, e Deus vem com a resposta e tudo se encaixa, isso é maravilhoso, né? E aí no 8 ele fala assim, ó, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Você vê, ó, outra vez Deus advertindo nós, para nós não ser presa do diabo aí, para nós não ir atrás de filosofia, vã, sutileza, conversa, né? A pessoa querendo dar uma de inteligente em cima de nós, e ainda segundo o mundo, como está falando aqui, e não segundo a Cristo, né? O que nós estamos aprendendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus, entendeu? Então, se nós formos obedientes, é isso que vai acontecer, vai habitar em nós, né, toda a plenitude da divindade de Deus em nós, e isso nós vamos estar sempre ali abençoados por Deus por causa da nossa obediência, por causa do nosso crescimento, de nós sermos obedientes, de nós ouvirmos a palavra, colocarmos em prática, deixar Jesus nos usar para aquilo que Ele queira. Então hoje eu quis passar essas reflexões para que nós pudéssemos, sabe, parar, pensar e refletir, não desanimar. Quando você vê que deu uma parada aí, né, a gente está na igreja fazendo propósito, fazendo pedido e fazendo uma coisa que de repente você não viu resposta, você pode ter certeza que Deus não deixou de trabalhar. Ele está te enraizando dentro de você a palavra. Ele quer que você se fortaleça, que você se encha do poder dele, da palavra dele, do louvor, do testemunho dele, sabe? Para você ficar forte, para você enfrentar barreiras e enfrentar a luta do dia a dia, que não é fácil a luta aqui.
Aqui tem sido, eu falo que é gratificante, mas é com muita luta. É muito gratificante o nosso ministério, a nossa igreja, mas nós sabemos por detrás, né? Nós pastoras, aqueles que estão ali mais junto conosco no trabalho da igreja, sabem como que não é fácil. Então nós temos que estarmos ali, ligados a Cristo e não se esquecer de deixar mesmo, sabe, enraizar dentro de vocês a palavra de Cristo, que isso é o mais importante. E se vocês deixar e essas raízes agarrar na rocha que é Jesus Cristo, vocês estarem ali agarrados em Jesus, né? Com certeza a vida da gente vai cada vez melhorar, nós vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades e dias melhores virão. Porque todos nós somos filhos e Deus não se esquece de nenhum de nós. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Eu quero